Nessa série de mensagens, semana passada, nós falamos sobre novo nascimento, uma nova vida, que é um milagre que somente Deus pode nos dar. E na noite de hoje nós vamos falar sobre crescimento espiritual, porque afinal de contas a nova vida que Deus nos dá é para crescer, é para você sair daqui e vir para cá, para o alimento sólido, não é? E eu gostaria de encorajar você a ir pensando, enquanto nós conversamos hoje à noite, onde você está na história. Se já está aí no alimento sólido, ou se você ainda está ali no leitinho. Eu até pensei, francamente, em beber água da mamadeira, mas aí pensei que podia virar meme na internet, e desisti da ideia. Mas uma coisa curiosa, olha, os arqueólogos, eles descobriram que 2000 anos antes de Cristo já existiam mamadeiras feitas de barro, que eram utilizadas ali para os infantes. E interessante também que no período medieval, eles utilizavam chifres de animais, colocavam ali tampas na ponta, para poder oferecer amamentação também aos bebês, às crianças. Então, quando você viaja para Monte Verde, Campos do Jordão, esses lugares exóticos, e você vê pendurado naquelas armadilha de turista, aqueles chifres, não é para pôr pinga, gente, é para pôr leite, tá bom? Se você está pondo pinga, você está errando historicamente o objetivo, porque eles desenvolveram aquilo. Mas por volta de 1700 a coisa ficou mais sofisticada. Então eles davam leite gotejando através de utensílios de prata. E se fosse alguém muito sofisticado, viu, Macerox? Aí gotejava em utensílio de ouro na boca do bebê. Olha só, que coisa fina. E por que nós olhamos na história e o tempo todo nós nos deparamos com alguma coisa semelhante a essa? Aliás, foi em 1845 que um norte-americano chamado Elijah Pratt, ele inventou o que nós conhecemos como a mamadeira. E aliviou o nosso trabalho, né? Por quê? Ao longo da história, nós sempre nos deparamos com isso. Encontrando a humanidade procurando algum caminho para poder amamentar bebês, crianças. A resposta é óbvia, porque para que a criança tenha desenvolvimento, ela precisa do leitinho, ela precisa ser amamentada. E olha, espiritualmente e na vida, nos negócios, nas relações familiares, também é assim. Nós temos etapas na vida. Olha só o que disse o apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito Santo. Abra sua Bíblia, por favor, na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Nós vamos ler em diferentes traduções para que possamos responder a pergunta: qual é essa recomendação que o apóstolo está nos dando nesse dia? Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Se você encontrou, por favor, diga amém. A palavra de Deus diz assim: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, observe, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Essa é a Almeida Revista Atualizada. Agora vamos ver na Almeida Revista Corrigida. Desejai, é o mesmo versículo, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, agora note que há uma pequena alteração, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Perceberam a diferença? Na tradução Almeida, o texto diz assim: desejai o leite espiritual. Na corrigida, nós nos deparamos com outra versão que diz assim: desejai o leite racional.
nós entendemos o seguinte: precisamos, numa determinada etapa da nossa vida, desse leite, para o nosso desenvolvimento, para o nosso crescimento. A questão é que, nesses versículos, quando o tradutor faz a opção de colocar leite espiritual ou leite racional, ele não nos diz o que é esse leite. E se eu preciso crescer, se eu preciso sair da mamadeira para me desenvolver, eu preciso entender o que é esse leite. E há uma maneira, quando nós estamos meditando na palavra de Deus, estudando a Bíblia, há uma maneira de entendermos qual é a intenção do autor, o que ele quis dizer com isso. Porque ele não está propondo aqui um enigma. Ele está usando, obviamente, uma figura de linguagem, quando ele diz, como se você fosse um bebê, deseje ardentemente esse leite. E a maneira de você desvendar o que ele quer dizer é comparando a linguagem que ele usa em outras passagens da sua mesma carta. Então, no primeiro capítulo da carta de Pedro, ele diz assim, primeiro capítulo, versículo 23. Pois fostes regenerados, que é o que vimos na semana passada, fomos gerados novamente, nascemos espiritualmente de novo, do céu, pelo poder do Espírito de Deus. Ele diz assim, regenerados não de semente corruptível, note, corruptível, mas incorruptível. Corruptível é aquilo que se polui, corruptível é aquilo que envelhece, corruptível é aquilo que estraga, corruptível é o que está sujeito à entropia, que envelhece. Ele diz, vocês não foram gerados de semente corruptível, que polui, que estraga, que é impura, que envelhece. Vocês foram regenerados por uma semente incorruptível, que não polui, que é pura. Mas de incorruptível, e note, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Talvez não fique muito claro, na nossa tradução em língua portuguesa, que há aqui um link bem sutil entre o primeiro texto que lemos no capítulo 2 e este segundo texto que lemos aqui no capítulo 1. É que no capítulo 1, Pedro utiliza a forma substantivada de logos. Logos é o vocábulo traduzido aí por palavra. Você, diz ele, foi regenerado por uma semente que não é poluída, não é corruptível. A palavra. Esse vocábulo logos aparece também no Evangelho de João, capítulo 1, quando diz assim, que no princípio era o verbo, no princípio era o logos, a palavra. E a palavra se fez carne. Jesus é a palavra de Deus, é a palavra viva de Deus. E nós aprendemos desse texto que o instrumento do Espírito Santo, ouça bem isso, o instrumento do Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Trindade, o instrumento dele para a regeneração, para a mudança de vida, é a palavra. Ou seja, quando você é exposto à palavra de Deus, quando você começa a ouvir a palavra de Deus, e o Espírito de Deus usa essa palavra, bingo, muda a sua vida. Eu já contei para vocês que quando eu comecei a ir em igreja evangélica, na época nós chamávamos de igreja de crente, eu não tinha nenhum interesse no evangelho, nenhum. Uma das razões por que eu ia ao culto era para ficar no carro. Era garoto, 14 anos, não mais que isso, 13 talvez. Era para ficar no carro, ouvindo a rádio FM, com a filha do pastor. E Deus me guarde das consequências disso. Mas veja o que acontece. Um dia, eu estava ouvindo a palavra de Deus, e o Espírito Santo usou aquela palavra, e mudou meu coração de tal maneira, que o garoto que não tinha interesse nenhum nos cultos, que ironia, se tornou pastor da igreja.
É o que o Espírito Santo faz, ele pega a palavra, ele usa a palavra como seu instrumento para transformar as nossas vidas. Então, muitas vezes você pode estar sentado num culto, ouvindo, e não há conexão alguma com você, até que o Espírito Santo age. E ele usa aquela palavra e transforma. Mas veja, a conexão que nós encontramos é porque, então, Pedro diz que essa semente regeneradora é a palavra. Mas, curiosamente, no capítulo 2, no versículo 2, ele usa o mesmo vocábulo de maneira adjetivada para o leite. Ele diz que o leite é o logos, adjetivado. Então, por isso, um tradutor colocou assim, bom, logos eu vou traduzir por racional. O outro traduziu, não, eu vou traduzir aqui como um leite espiritual. Mas veja como a King James, versão da Bíblia King James, 1611, verte esse versículo, e eu penso que nesse versículo ela acertou na mosca. Diz assim, está comigo aí, diga amém. Como bebês recém-nascidos, desejai o leite genuíno da palavra, a fim de que assim possais crescer. Então, qual é esse leite racional, que fica meio nebuloso na atualizada? Qual é esse leite espiritual, que também fica meio nebuloso na Almeida corrigida, na Almeida atualizada? Ele fica claro aqui, nessa tradução, o leite que nos nutre e nos faz crescer é a palavra de Deus. Então veja, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é a fonte geradora de nova vida, e a palavra de Deus, a Bíblia, é a fonte alimentadora da vida nova. Quando você nasce de novo, se você não quer ficar apenas aqui, tem que beber muito desse leite puro e não adulterado da palavra de Deus. Mas ouça bem isso, é o leite puro, diz ele, não adulterado, que é a palavra de Deus. Recentemente, e aliás, várias vezes isso acontece aqui no Brasil, infelizmente, são escândalos de pessoas que adulteram o leite. Já viram isso? Eles colocam no leite soda cáustica, já viu? Eles colocam no leite água oxigenada. E no interior de Minas Gerais, um homem foi preso porque, além de colocar esses ingredientes, bicarbonato de sódio, entre outros, ele colocou pesticida. E dezenas de crianças ficaram intoxicadas naquela creche. Pesticida. Esse homem acredita que crianças são pestes. Veja você, o leite é bom como recurso quando ele é puro. É isso que está dizendo a palavra de Deus. Então ele diz assim, você para crescer, você para desenvolver, você para se tornar alguém maduro espiritualmente, você precisa do leite puro da palavra de Deus. E como você faz isso? Puxa, hoje nós temos tantos recursos, tantos recursos. Você pode ouvir a palavra de Deus. Você pode ler a palavra de Deus nas versões mais fáceis que existem. Você pode assistir a palavra de Deus, porque existem vídeos produzidos sobre a palavra de Deus. Há tantos recursos para que você faça isso sem receber poluído de uma outra via. Você deve estar num ponto da sua vida de ouvir pessoas como eu anunciarem a palavra e checarem se realmente é o que diz a Escritura Sagrada. Porque você corre o risco de estar com leite que está adulterado. E quando está adulterado, ao invés de fazer crescer, ele vai intoxicar a sua vida. A internet está cheia de coisa tóxica para você. Então, peça a Deus que te deu discernimento de fato consumir o puro, genuíno leite da palavra de Deus. Amém? Eu fiz parte de uma organização chamada Good News Broadcasting. E eles fizeram um estudo
conduzido por Dr. Arnie Cole. E eles pesquisaram 16 países. De vez em quando eu volto nesse tema porque ele é extremamente importante. 16 países eles pesquisaram. Para ver o que tinha o poder de mudar a vida das pessoas. Tem áreas na sua vida que você gostaria de mudar? Tem ou não tem? Você gostaria de estar melhor? Você gostaria de ser mais maduro, mais resolvido, certo? Eles pesquisaram e eles descobriram, não é a oração, não é o jejum, o fator comum, o denominador comum em todos esses 16 países era o contato com a Bíblia, com a palavra de Deus. E na média que eles descobriram era 4 vezes ao dia, 4 dias por semana. Criaram até um programa chamado 4x4, para encorajar as pessoas a lerem a Bíblia 4 vezes ao dia e 4 dias por semana, pelo menos. Eu não estou dizendo que é um número mágico, pode ser que para você a dose seja outra. Tem gente que precisa mamar mais, tem gente que mama um pouco menos, mas todos nós precisamos. Agora, essa, meus queridos, é a primeira etapa. Onde você está na sua jornada espiritual? Porque os grandes problemas que nós temos, relacionais, em casa, no trabalho, na igreja, na sociedade, é porque nós continuamos como meninos e meninas. Nós não crescemos espiritualmente. Você está aqui ou você já está aqui? Um alimento sólido. Eu espero que nessa noite você possa responder isso. E um dos fatores importantes para discernir é o seguinte. Primeira carta de Paulo, capítulo 3, versículos 1 e 2. Tempo e amadurecimento. Primeira carta de Paulo, aos Coríntios, viu, Júnior? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 1 e 2. Hoje de manhã eu disse assim, a primeira carta de Paulo, quem encontrou diz amém. Meia dúzia disse amém. O Júnior falou, mas qual carta de Paulo? Eu falei, está vendo? Eu queria ver se eles estavam prestando atenção. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 1 e 2. Se você encontrou, diga amém. Não é pegadinha, não. Esse texto existe. Diz assim. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei de beber. Não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Paulo escreve essa carta à igreja de Corinto. A igreja de Corinto era uma igreja abundante em habilidades, em dons e talentos. Atenção, nunca confunda habilidade com maturidade. Nunca confunda habilidade com maturidade. Há pessoas que têm muita habilidade, mas zero de maturidade. Podem pregar bem, podem exercer funções com excelência, mas são imaturos. E quando expostos a situações que devem responder com maturidade, não respondem. São meninos, são meninas. Não conseguem agir como pessoas maduras e adultas, mas têm habilidade. Então nunca confunda. A igreja de Corinto era uma igreja que tinha muita habilidade. Mas Paulo diz a eles que eles eram como bebês. Ele usa uma linguagem, vocês são carnais. A ideia de carnal é a seguinte, Paulo parece fazer uma distinção. Ele chama eles de irmãos, o que quer dizer que eles são crentes. Eles nasceram de novo, são irmãos. Mas existem pessoas que são naturais. Naturais, carnais, espirituais. Vamos repetir juntos para ficar claro? Naturais, carnais, espirituais. A ideia é a seguinte. Uma pessoa natural é alguém que não teve contato com o Evangelho e, portanto, não nasceu de novo. É um homem psíquico, que é sárquicos, aliás, que não se relaciona com as coisas de Deus. Já a pessoa carnal, descrita por Paulo, é alguém que tem contato com o Evangelho, mas ele se comporta como alguém que ainda não conhece o Evangelho. Ou seja, ele é um bebê espiritual. E aqui o que Paulo diz é que passou o tempo suficiente para que eles fossem pessoas espirituais, maduras. Uma outra maneira de descrever, pessoas espirituais, maduras.
Mas eles ainda não eram. Ele falou: olha, lá no começo eu dei para vocês o mamá, eu dei para vocês o leitinho. E passou o tempo, e agora, nesse momento, eu queria poder oferecer a vocês alimento sólido, mas não posso, porque naquela época vocês ainda precisavam de leitinho, e agora continuam precisando de leitinho. Quanto tempo Paulo presumia que era a hora deles serem maduros? Uma maneira de entendermos isso é considerar um pouco a cronologia dessa carta. Paulo implantou a igreja de Corinto no ano 50 depois de Cristo. Ano Domini, né? 50 AD. 5 anos depois, ele escreve essa carta. Então, quanto tempo Paulo imaginava que seria um tempo razoável para que alguém estivesse maduro, não perfeito, mas maduro espiritualmente? Quanto tempo? 5 anos. Quanto tempo você conhece Jesus? Há quanto tempo você conhece o Evangelho de Cristo? Há quanto tempo você fez uma profissão de fé? Você está já no alimento sólido ou ainda está no leitinho? Se você ainda está no leitinho, está sofrendo da síndrome corintiana. E não estou fazendo trocadilho com o time, por favor. Se você ainda não cresceu, ainda está infantilizado ali. Como sabemos, Paulo nos dá uma sugestão, pelo menos duas, que há outras, mas essas duas são evidentes na sua carta aos Coríntios. Eu não vou ler o texto, vou apenas citar, depois você verifica. Ele diz que há 2 características de pessoas que estão espiritualmente infantilizadas e que acabam sendo emocionalmente infantilizadas. E como é que são as crianças? Crianças são os seres mais belos que nós podemos ver. Eles são fofinhos, engraçadinhos, eles têm um encanto especial. Senta numa sala, num escritório, num consultório, esperando a recepção de um consultório. Está todo mundo sério, olhando no celular. Aí uma criancinha dá um sorriso banguelo para uma pessoa. Aí a pessoa... Aí o outro já... Quando você vê, ela... Não é assim? Ela espalha uma mágica no ambiente. Crianças são assim, são lindas, fofinhas. Mas, por uma questão de instinto, de sobrevivência, as crianças são fortemente individualistas. Elegantemente egoístas. Porque assim, se ela tem fome à noite e ela quer mamar, ela não está nem aí se você tem que levantar às 4 da manhã. Ela chora, ela berra, eu quero a minha comida. Não, mas eu não dormi, eu não quero saber. Ah, comida! Não é? É assim, sou eu, você tem que cuidar de mim. Aí você cuida, sai meio sonâmbulo, vai deitar. Aí ela falou, opa, minha fralda sujou. Alguém tem que me limpar? Venha me limpar. Com medo. Eu. Tanto é verdade que quando as crianças vão crescendo e se desenvolvendo, nós temos que ensinar o altruísmo, a generosidade. Divide, dá para o amiguinho, não é? O amiguinho, deixa ele brincar. Esse brinquedinho não é seu. Tem que ensinar, porque a criança é meu, eu, não é? As 2 palavras de Paulo aos Coríntios, ele diz assim: vocês são carnais, ou seja, vocês são infantilizados, imaturos, porque vocês têm ciúmes e porque vocês estão sempre em contendas. 2 características de infantilidade: ciúmes do outro, em qualquer que seja a circunstância, e contenda, sempre brigando. Então, esses ciúmes pode acontecer não aqui, né, gente, em outros países, mas na carreira tem ciúmes do outro, na igreja tem ciúmes do outro, no relacionamento familiar tem ciúmes do outro, e conflito, e briga, e conflito. Não importa quanta habilidade você tem, se você se comporta assim, sempre com crises de ciúme, e sempre achando um jeito para ter conflito, essa é uma característica
de gente que ainda é imatura. Eu sei que não temos ninguém assim no recinto, mas eu fui convidado uma vez a falar para uma igreja que estava vivendo muitos conflitos. Uma igreja, viu? Não era uma penitenciária, não, era uma igreja. Eles estavam tendo muitos conflitos, eles iam ter uma reunião importante. Então me chamaram para dar uma palavra antes da reunião, para apaziguar os ânimos. E eu apresentei uma mensagem sobre o valor da oração, a importância de orar. E disse assim: olha, as nossas desavenças devem ser resolvidas no joelho. Bom, era só uma analogia para a oração. Fui embora, depois liguei para o meu amigo para saber o resultado. Falei: fulano, como é que foi a reunião? Ele falou: Leandro, foi terrível. Foi terrível, nós brigamos tanto que quase terminou enjoelhada, na barriga, nas costas. Eu falei: não, mas não era para terminar no joelho assim, era terminar no joelho em oração. Infantis. Deus deseja que você amadureça. Deus deseja que você amadureça. O objetivo de Deus não é apenas a sua salvação, é a sua maturação. Deus quer que você se torne uma pessoa madura. E o que é ser maduro? Primeiro, uma definição teológica. Ser maduro, teologicamente, é você enxergar a vida pelos olhos de Deus. É por isso que estudamos a Bíblia. Para olhar para o outro, para olhar para a vida e não enxergar como costumávamos enxergar. Olhar para o outro e enxergar de outra maneira. Olhar para alguém e falar: olha, ali está uma pessoa que ama Jesus. Por isso que eu já vou perdoar logo. Olha, ali está um homem de Deus. Você mesmo, homem de Deus. Isso. Você, olha, generosa, uma pessoa generosa. Leandro, não vale a pena ficar conflitando com essa pessoa. É objeto do amor de Deus. Olha lá, Leandro. Olha ali, olha aquela moça dedicada a Jesus. É serva do Senhor. Olhe para os problemas, esses problemas são apenas um meio para que eu seja conformado à imagem de Jesus. Muda a visão. Isso é maturidade espiritual. Você olha para a vida, você olha para as pessoas de maneira diferente. Até mesmo aqueles que estão combalidos, você olha com compaixão, porque você fala: é objeto do amor de Deus. Essa é uma definição teológica. E uma definição bíblica é que ser maduro é tornar-se cada dia mais parecido com Jesus. É isso, cada dia se tornar mais parecido com Jesus. Mas desmamar, minha gente, não é fácil. A minha mãe, ela diz que o Júnior mamou até 8 anos de idade. Não? Era eu? Era eu? É difícil para a criança desmamar. E é difícil para a mãe desmamar a criança. Olha aqui o que uma mãe escreveu. Ela disse assim: nem preciso contar o meu desespero. Olha, a mãe falando. O sentimento de culpa, o ódio próprio que eu senti por horas, por dias, para fazer um filho desmamar. Mas tem que desmamar. Tem que desmamar emocionalmente, espiritualmente. Tem que crescer na vida. Tem que ter um senso de interdependência e de dependência de Deus. A gente tem que ajudar, a gente leva o filho no banco, ensina a fazer, mas outro dia fala: vai lá e faz você. Tem que ensinar a crescer, desenvolver. Não pode ficar com esse sentimento de culpa porque não está fazendo um bem, está fazendo um mal. E lamentavelmente, alguns ambientes, inclusive eclesiásticos, cria-se uma inanição espiritual, para que as pessoas continuem sempre infantilizadas, dependentes daquele que passa com a mamadeira, alimentando as bocas famintas de crentes que não crescem. Mas não é aqui, é em outros lugares. O que nós devemos pensar então? Veja Hebreus capítulo 5, e vamos entender, é meu último texto dessa noite. Como podemos encontrar um caminho para reverter o problema da inanição espiritual? Capítulo 5, versículos 12 ao 14. De fato, embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus.
estão precisando de leite, não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto bem quanto mal. Não sabemos quem é o autor da carta aos Hebreus, a minha preferência é a autoria paulina, mas nós vemos claramente nesse texto que o autor exorta aquela comunidade dizendo: a essa altura vocês já deveriam ser mestres, mas vocês ainda são como bebês, precisando que alguém continue ensinando para vocês as mesmas coisas rudimentares da palavra de Deus. Gostaria de chamar a atenção, primeiro no versículo 12, que ele fala a respeito de que para crescer e amadurecer é necessário tempo. Ele diz, um tempo decorrido. Tempo. Quantos estão aqui e desejam amadurecer e crescer ainda mais? Levanta a mão, por favor. Amém. Eu creio que todos nós não chegamos aonde ainda desejamos chegar. Sempre tem espaço para a gente crescer e amadurecer mais. E para crescer e amadurecer, nós vivemos numa época em que as pessoas querem atalhos. As pessoas querem tudo muito rápido, soluções rápidas. Emagrecer rápido, ficar saradão rápido. É tudo rápido, não é? Querem soluções rápidas para a vida. Isso é um problema. Porque para amadurecer não tem atalho. Veja só, eu gravei um pequeno vídeo essa semana. Uma alface, pé de alface, em 60 dias está pronto para colher. Abóbora, em 90 dias. Mas um carvalho, são 100 anos. Deus não quer que você seja uma alface de Jesus. Um crescimento rápido, curto, pobre, pequeno. Nenhuma abóbora de Jesus. Deus quer que você seja um carvalho de Cristo. Leva tempo, dói, é complicado, é cheio de desafios, mas você não pode parar no caminho. Continue confiando em Deus, continue se expondo à palavra de Deus, para que Ele te leve ao crescimento, para que Ele continue transformando a sua vida. O versículo 13, ele nos fala do problema que eles deparavam, porque é o seguinte: envelhecer não é uma escolha, mas amadurecer é uma escolha. E eles estavam escolhendo não amadurecer pelo seguinte, o versículo 13 diz que eles eram inexperientes na palavra, ou seja, eles não colocavam em prática a palavra de Deus. Não é que não existia o que fazer, tinha o que fazer, mas não tinha interesse em fazer. E o versículo 14 fala que eles desprezavam o exercício da palavra de Deus, que é colocar de maneira prática, aplicada no dia a dia. Quanto você sabe da Bíblia? Tem gente que sabe muito, os 66 livros da Bíblia, tem gente que sabe apenas um pouco, talvez conheça apenas uma carta. Mas a questão chave é que para você sair de lá, da mamadeira, para o alimento sólido, isso demanda exercício e prática. Quanto do que você conhece já da palavra de Deus, quanto do que você já sabe da palavra de Deus, você está colocando em prática na sua vida? Porque muitas vezes não é um problema de informação, é um problema de ação. Ação. Comece a colocar em prática, mesmo que seja pouco o que você sabe. Coloque em prática esse pouco que você sabe. E você vai ver o que o Espírito de Deus pode fazer na sua vida através desse pouco. Ele pode. Quando nós pensamos nisso, me lembro de Leonardo da Vinci, que disse o seguinte: o ferro em desuso enferruja, a água estagnada perde a sua pureza, assim também a inação, a falta de prática, enfraquece o vigor da mente. Como é que você pode crescer? Tudo para crescer precisa de um ambiente adequado. Quem dá o crescimento é Deus, amém? Mas precisa de um ambiente adequado. Qual é? Precisa de ar. Para crescer precisa de ar. Fazendo um paralelo bíblico, o ar para nós é a oração. Porque por meio da oração nós confessamos os nossos pecados, pedimos a Deus que nos encha do seu Espírito. Todos para crescerem precisam de água e nutrição. A água e nutrição é a palavra de Deus, que nos purifica e que nos alimenta.
Todos, para crescer, precisam de luz e de calor. Esse ambiente em que nós comungamos com pessoas da mesma fé é o ambiente de luz. Você foi chamado para ser sal da terra e luz do mundo. Esse é um ambiente de luz, de calor espiritual, para estimularmos uns aos outros. Precisamos disso. E para crescer, todos nós precisamos de espaço. O que é isso? Oportunidade para exercer a nossa, primeiro, responsabilidade, fazer o que é certo. E exercer a nossa habilidade, aquilo que Deus nos confiou como uma habilidade em especial que nós temos. E coloquem, eu não sei qual é a minha habilidade, tudo bem, você sabe qual é a sua responsabilidade, então faça. E a habilidade vai surgindo. Use o espaço, exerça as suas habilidades. E quando você fizer isso, você vai ver a sua vida crescer e amadurecer. Me permita uma última analogia. A lagarta e a borboleta têm sido sempre usado como analogia para o crescimento espiritual. Imagine o seguinte, que nós pudéssemos entrevistar uma lagarta, e essa lagarta diz assim, qual é o propósito da minha vida? E nós disséssemos a ela, olha, o seu propósito é ter asas coloridas e voar e trabalhar polinizando flores em jardins belíssimos pelo mundo afora. A lagarta ia dizer, você está louco? Eu sou uma lagarta desossada, qual é o meu propósito? Então você não começa descrevendo tudo isso. Você começa com a lagarta onde ela está. Qual é o seu propósito, lagarta? Qual é o meu propósito? Se arraste. Como assim? Não para. Continua se arrastando aí. Continue indo em frente. Não, mas eu não... Continue indo em frente, continue se arrastando, continue prosseguindo. Hoje é este o seu propósito. E um dia ela vai chegar diante de uma árvore, um pé de mesa, um abacateiro, e ela vai dizer, e agora? Agora o seu propósito é escalar. Mas estou tão cansada, já me arrastei tanto na vida, agora escala. E ela escala. Agora eu vou achar meu propósito? Agora para. Para, porque agora você vai entrar num invólucro, um casulo, e você vai ficar aí quietinha. Nossa, mas então não está acontecendo nada na minha vida? Nada. Parece que nada está acontecendo. Quanto mais eu oro, mais escuro fica, menos sentido faz. Mas mesmo ali, naquela escuridão, naquele aparente silêncio, Deus está trabalhando? Deus está trabalhando. E Deus está produzindo asas. E depois de um tempo, quando a lagarta já está muito acostumada àquela tranquilidade, chegou a hora, vamos lagarta! E olha, os estudos mostram que para a lagarta sair dali de dentro, ela tem que fazer uma força enorme agora. Vamos lagarta, abre essa asa, lagarta! E ela faz uma força enorme, bum, abre aquele casulo. E sai com as suas asas. E ela pergunta, agora eu já posso voar e sair polinizando as flores? E a resposta é, não. Agora você tem que ir para o sol, esperar suas asas secarem, fortalecerem, até que você esteja em condição. Agora você pode voar. Agora você pode colorir os jardins e polinizar as flores. Chegou o seu maior propósito. Mas leva tempo. Não pode ficar parado aqui. Tem que desejar prosseguir. Tem que estar num ambiente em que isso possa acontecer. Vamos lá, vamos amadurecer, vamos crescer para a glória de Cristo. Um último versículo para te encorajar. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Paulo está preso. E ele escreve para uma igreja que tinha enviado a ele uma oferta, uma contribuição. É uma carta de gratidão, a carta aos Filipenses. E no capítulo 1, no versículo 6, ele diz assim: eu estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo. Deus não terminou com você ainda. As coisas não acabaram ainda. Você ainda está em processo. Você está num processo de amadurecimento. E se tudo bem, se você ainda está na fase aqui dos primeiros anos, na mamadeira, tudo certo, vai mamando.
Mas não se contente em ficar ali. Diga: Deus, me ajude. Eu quero exercitar a tua palavra, eu quero aplicar a sua palavra, eu quero viver a sua palavra, eu quero ter alimento sólido na minha vida. E Deus fará de você a obra que Ele tem para você. Na situação que você está vivendo hoje, o que quer que seja, eu não sei o que é. Essa é a pergunta que você tem que fazer para Deus. Senhor, nesta situação que eu estou vivendo, como eu posso crescer? A situação não veio para derrotar você, para desanimar você. O que você está vivendo hoje pela providência de Deus é para que você possa crescer. Então pergunte a Ele: Senhor, nessa situação que eu estou vivendo, como eu posso crescer? É a nossa falta de crescimento que está acabando com os nossos casamentos. É a nossa falta de maturidade que está acabando com os nossos ministérios. É a nossa falta de maturidade que acaba com a nossa carreira. É a nossa falta de maturidade, essa infantilidade que acaba com a melhor versão que Deus tem para as nossas vidas. Que pela graça de Cristo nós possamos fazer diferente e fazer diferença. Vamos ficar em pé.